Boa noite. Incrivelmente feliz em participar do meu segundo TEDx. Meu nome é Arthur Igreja. Vocês devem estar se perguntando que tipo de sobrenome é esse, mas é um sobrenome português razoavelmente peculiar. Então meu nome é Arthur da Igreja. Se você tiver em dúvida como me chamar, eu peço ajuda para o Bruce Willis. Just call me Mr. Church. Então, é apenas meu sobrenome. Eu não vim fazer a bênção oficial do TEDx. Eu estou aqui para falar sobre essa relação muito curiosa de tecnologia e os relacionamentos humanos. Então eu acredito que nós passamos por uma transformação muito grande nos últimos anos e pouca gente se deu conta disso. Por que eu falo isso? Tecnologia, tanto de comunicação quanto de transporte, sempre evoluiu, sempre esteve ao dispor de aproximar as pessoas. Então, seja para conseguir conhecimento com o jornal, seja com tentar aproximar as pessoas com as grandes navegações, as pessoas sempre estavam tentando se conectar mais. Tecnologia estava a serviço das relações humanas. Quando nós tivemos o advento do rádio, isso ficou ainda mais facilitado. Quando nós tivemos as viagens aéreas com Santos Dumont, quando nós tivemos as viagens a jato, pessoas estavam cada vez mais próximas em virtude da tecnologia. Nós começamos a contar histórias com novas tecnologias. No começo, em preto e branco, no começo elas eram mudas, mas nós estávamos contando aquilo que acontecia em outros cantos do mundo. Nós passamos a ter cores nessas histórias, nós passamos a sair do preto e branco e ir para o colorido. E dessas histórias coloridas, nós imaginávamos como poderíamos conversar mais. Chegamos nos anos 80 e 90 com esses aparelhos tão curiosos que nos aproximaram. E chegou o ponto entre 96 e 97 aqui no Brasil que nós começamos a desfrutar dessa tecnologia maravilhosa de comunicação que foi a internet. Nesse momento, esse som é uma linha de corte para a idade das pessoas. É uma linha de corte. Quem conhece esse som se conectava ao sábado, se conectava depois da meia-noite. E aqui nós passamos a nos comunicar de uma forma radicalmente diferente. Mais uma vez, aproximação. E tudo muda em final de junho de 2007, quando nós passamos a conhecer o que era o smartphone. Nesse momento, um meio radicalmente diferente de comunicação, o ser humano passou a lidar com essa tecnologia, nós passamos a viver os sonhos mais loucos dos Jetsons, que em 62 e 63 imaginavam uma forma de comunicação remota, o que em 2010 se chamava iPad. Imaginavam uma forma para se comunicar em vídeo através de relógios, o que hoje nós conhecemos como FaceTime nos nossos relógios. Essa criação de comunicação e proximidade gerou verdadeiras fortunas num período de tempo tão curto e fortunas inimagináveis, ao ponto que, de 2007 a 2018, o que acontece com empresas como Apple e Amazon, que saem de 17,74 bilhões de dólares para se tornar dois gigantes de 2,1 trilhões de dólares. O que são 2,1 trilhões de dólares? Pois é, essas empresas, por revolucionar e aproximar pessoas, se tornaram maiores do que o tamanho da economia brasileira. É isso que aconteceu nos últimos 11 ou 12 anos. E por que eu estou trazendo esse questionamento? Porque eu acredito seriamente que depois desse ponto, do smartphone, do WhatsApp, do Skype, de tudo isso, nós passamos a viver um intenso vício. Aquilo que nós chamávamos de vício. Tem um grande amigo meu que teve 5 sinais de que ele estava profundamente viciado em nicotina. E o primeiro sinal foi que ele, ao acordar, precisava fumar. O segundo sinal, a última coisa que ele fazia antes de dormir era fumar. O terceiro sinal foi quando ele passa a acordar no meio da madrugada, precisando de um cigarro. O quarto sinal foi quando ele teve dificuldade de pegar voos com mais de 1 hora de duração, justamente pela privação do cigarro. E por fim, o dia que ele decide largar o cigarro, foi quando ele se dá conta que ele tomava banhos cada vez mais curtos, porque ele precisava fumar. Quando eu mostro esse cenário de vício, parece uma coisa impensável, mas desses 5 sinais, a pergunta que fica é: você já teve 3 desses sinais para esse tipo de dispositivo? Então, quando você pensa sobre isso, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual que é a última que você faz ao dormir? E se você acorda no meio da madrugada, você vai checar o Instagram e o seu WhatsApp. Se você estiver no voo e o comissário te pede para desligar o celular, você vai ficar inquieto. E por fim, se o celular estiver em cima da bancada, no meio do banho, você vai ficar pensando se é uma mensagem muito importante ou se é um meme que acabou de chegar. Então, o que nós chamávamos de vício está na nossa mão, está na nossa vida. E a partir daí tem um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão começa a atingir as relações.
Nos últimos 10 anos, nós vivemos essa transição de proximidade física para distanciamento de conversa, de diálogo. E é esse distanciamento que eu quero dialogar, eu quero discutir com vocês. Esse distanciamento mudou o nosso comportamento para sempre. Espero que não seja para sempre. Mas nós somos verdadeiros zumbis dessas telas. Elas nos dominam. Nós vemos o mundo através dessas telas. E esse nosso comportamento cria mudanças nas cidades, no nosso hábito de consumo, em todos os nossos relacionamentos. Ao passo que nós vemos nos últimos 2 anos cidades pintando as suas calçadas dessa maneira. Isso daqui é uma cidade que decidiu organizar o fluxo de pessoas entre pessoas que não iam usar o smartphone e pessoas que iam usar o smartphone. A parte que mais me intriga dessa calçada é que a última linha aqui está dizendo: caminhe aqui por sua conta e risco. Porque é perigoso andar desse lado, onde os distraídos não conseguem olhar o próximo. E nós começamos a ter comportamentos inimagináveis. A foto que eu vou mostrar para vocês é de 2016. Hillary Clinton chega no aeroporto para encontrar os seus apoiadores e ninguém quer conversar com ela. Porque muito mais importante do que dialogar com Hillary Clinton é ter uma selfie dela. Então, eu costumo dizer que nos últimos anos o vetor do turismo mudou. Nós passamos a fazer turismo de ré. Nós passamos a fazer turismo de costa. Muito mais importante do que apreciar a Torre Eiffel é ter uma foto de costa para ela. Então o comportamento humano está sendo dirigido pela mudança tecnológica. E quando nós olhamos isso, o que aconteceu com o marketing, o que aconteceu com o comércio, que num primeiro momento nós conhecíamos as lojas, os produtos, indo até elas. Pegando um carro no sábado e vendo a fachada de uma loja. É claro que o marketing se digitalizou. Hoje é um pleonasmo usar o termo marketing digital. Se as pessoas são digitais, a comunicação com elas também passou a ser. Então, a partir da hora que você tem marketing muito digital, o conhecimento dos produtos de forma muito digital, a preferência, a compra e a lealdade também digital, o engano que empresas e pessoas cometeram foi compreender o seguinte, que o consumidor passou a ser conectado através desse meio. Para dar estatística de um dos mercados, compra de automóvel, as pessoas iam 4,6 vezes numa concessionária para comprar um carro. Hoje esse índice é de 1,2. O erro de empresas e pessoas foi entender o seguinte: ora, se eram 4 visitas e agora eu só tenho uma, a tendência futura é 0. E eu quero o distanciamento do meu cliente, eu quero o distanciamento das pessoas. A leitura correta era exatamente a antítese disso. Se eu tenho um contato com essa pessoa, esse contato nunca foi tão valioso, nunca foi tão único. E a tecnologia deixou de estar a serviço da conexão das pessoas. É isso que nós temos que resgatar. É isso que nós temos que discutir, que futuro nós estamos construindo com tecnologia que avança de forma exponencial, em mentes que são analógicas e agora são pilotadas por algoritmos. Então, nesse contexto, tecnologia aproxima a realidade do pensamento. Tudo aquilo que você pensava em fazer e levava horas, hoje está a um clique, essa ação está a um clique de distância. Mas a reflexão é a seguinte: que tipo de pensamento que nós queremos no futuro? Porque a tecnologia estará ao dispor para concretizar esse pensamento. E aí, se a tecnologia é utópica ou distópica, no final é um ponto de referência. Então, da mesma maneira que uma ilha, para um náufrago, quando ele vê um barco, ele fala: ainda bem que está chegando um barco para sair dessa ilha. E o náufrago, cansado por semanas que ele está tentando remar, quando ele encontra a ilha e ele encontra descanso, tudo depende do ponto de vista e para onde nós iremos guiar o uso futuro da tecnologia. Então, esse ponto de vista, eu quero tocar especialmente no ponto da inteligência artificial. É algo presente na nossa vida, toda uma discussão de que dados nós estamos compartilhando, quem está tendo conflito de interesse, comercializando esses dados e como é que isso influencia o nosso julgamento, as nossas decisões, a nossa tomada de decisão democrática, por exemplo. Essa discussão da inteligência artificial tem que ser muito bem pontuada. Por que digo isso? A pergunta que surge de tempos em tempos é: quando robôs irão substituir pessoas? Ora, não funciona dessa maneira, não vai ter uma data, não será 25 de maio de 2000 e alguma coisa. A reflexão que você tem que fazer é, primeiro ponto, você já é parte robô, fruto daquela conectividade. Por que eu digo isso? Anos atrás, há 20 ou 30 anos atrás, uma pessoa lembraria seguramente de 15 a 20 números de telefone. Hoje você não lembra de 5 desses números. Em caso de emergência, você não consegue ligar para ninguém,
Porque você não lembra. Porque parte do seu cérebro, da sua memória, já se tornou nuvem, já se tornou hardware. Está pedaço no seu smartphone e pedaço na nuvem de uma dessas empresas. Se você tiver que buscar uma informação, antes nós memorizávamos, agora ela está a um clique de distância. Então parte de você já é robô. A reflexão não é quando os robôs chegarão, que data vai ser essa do juízo final dos robôs tomando os nossos empregos. A tecnologia, através da automação, toma pedaços da nossa vida a cada dia. Só que nós estamos deixando esses pedaços serem ocupados e nós temos que pensar o que nós vamos fazer para ocupar, como que nós vamos pilotar a nossa vida, como é que nós vamos estabelecer conexões. E aí, uma grande bobagem é pensar que a automação vai substituir empregos. A tecnologia está substituindo tarefas. Tarefas que você fazia de forma analógica agora são feitas de forma digital. Como é que vai ser isso no futuro? Cada vez mais digital. Só que aí que está o perigo. As pessoas estão mais isoladas, estão sentindo mais solidão, mais afastamento. O que nós temos que resgatar? Voltar a colocar o ser humano no centro e colocar a tecnologia para trabalhar ao nosso dispor. Quando eu digo isso, uma reflexão adicional sobre quanto que o ser humano é mais poderoso do que a máquina, essa cena aconteceu em 96. O maior jogador de xadrez do mundo, Kasparov, foi vencido pela primeira vez pelo Deep Blue da IBM. E nesse dia falaram, agora não tem mais volta, os computadores vão tomar tudo. Porque se o maior gênio do xadrez foi batido, as máquinas vão ocupar todos os espaços. Vejam a limitação desse ponto de vista. Primeiro, a máquina pode ter sido o principal estrategista do xadrez. Nem movimentar as peças ela consegue. Ela precisava de ajuda de alguém. Aí você pode até perguntar, mas então o nosso fim é executar determinadas tarefas muito operacionais que os algoritmos querem fazer. Não é nem isso. O olhar correto sobre a computação e a inteligência artificial é a seguinte. Se nesse momento que o Kasparov acaba de ser derrotado pelo algoritmo mais poderoso da IBM, se nesse momento esse prédio tivesse o soar de um alarme de incêndio, Kasparov e o seu oponente humano usariam uma outra skill humana da movimentação, da mobilidade e da agilidade em perceber um cenário de perigo e sairiam calmamente do prédio. O computador continuaria calculando o próximo lance de xadrez até derreter no fogo. Então a computação é capaz de resolver peças, lacunas. Nós somos complexos, nós somos incomparáveis. Então é uma bobagem imaginar que vai chegar o dia que a computação vai conseguir substituir isso. Agora, para onde que nós vamos? Eu estou profundamente convicto que o que nós temos que resgatar e focar é uma percepção que não existe atividade econômica, não existe atividade no planeta que não seja guiada por desejos, por sonhos e por pessoas. Então o que eu quero dizer com isso, aonde focar? O focar tem que estar em valores que nós esquecemos nos últimos anos. Quando parece que tudo tem que ser resolvido por e-mail, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que estar num grupo de WhatsApp, nós perdemos a noção da coisa que se torna mais rara num mundo de hiperdigitalização, que é a capacidade de sentar, olhar no olho das pessoas, conseguir tomar café com elas, conseguir estabelecer conexões. Por que eu estou mostrando isso? Porque na era do auge da inteligência artificial, eu queria apresentar para vocês o produto e o serviço que foram considerados alguns dos mais inovadores no ano de 2018. E aí eu queria contar uma pequena história da Gillette. A Gillette passou décadas desenvolvendo tecnologia para melhorar o seu produto. Ela fez uma lâmina, 2, 3, 4, aquilo virou um cortador de grama, aquilo virou um objeto, a cabeça movia, o aparelho treme, faz de tudo. Até que em 2017 um grupo da Gillette se deu conta do seguinte, que eles estavam deixando de lado um grupo de 1,3 bilhões de pessoas. Ora, mas que grupo é esse? A Gillette sempre teve o melhor produto para as pessoas que fazem a própria barba. Isso é evolução tecnológica. Esse 1 bilhão de pessoas, 1,3 bilhões de pessoas, não fazem a barba por uma razão. Elas estão no final da vida delas. Elas sofreram um AVC, elas não têm um braço. E quem faz a barba delas é um cuidador. E esse cuidador sofre a cada dia, porque ele precisa usar essa lâmina de barbear com um pegador que não foi feito para ele. Ele tem que usar o contrário. Então, nesse ano, em 2017, a Gillette desenvolve e coloca no mercado no ano passado, o primeiro barbeador em que o cabo é ao contrário, feito para cuidadores. Um movimento de empatia, de olhar para o ser humano e colocar a tecnologia ao seu serviço. Não a melhoria incremental de uma tecnologia por décadas. Se eu te mostrar o comercial, é absolutamente tocante. O que ele mostra é o seguinte, um pai falando,
no final da sua vida acontece uma reversão. Quem era muito forte precisa de ajuda. E eu venho toda manhã fazer a barba do meu pai, e é uma honra, porque ele fez isso por mim. Definite role reversal that happens. I have to wake him up in the morning and take care of him and groom him and shave him and shower him. It's actually an honor to do that for your father, because he did it for me when I was a kid. E aí nós chegamos no serviço mais inovador de 2018. De um lado, empresas fazendo check-out para ninguém falar com ninguém, tirando as pessoas das lojas. De outro lado, uma rede britânica chamada Tesco resolveu fazer o contrário, investir no respeito. Ela se deu conta que cada vez mais pessoas não iam até o supermercado porque se sentiam envergonhadas por não ter capacidade de lidar com essa tecnologia. Nós começamos com checkouts muito rápidos, onde você pesa o produto, nós chegamos no modelo de loja em que as câmeras detectam o que você pega, e no final, essa empresa foi extremamente bem sucedida porque ela falou o seguinte: existe uma camada da população que precisa de ajuda, uma camada que tem demência, uma camada que tem esquecimento, uma camada que precisa de ajuda para ligar para o filho porque ele esqueceu a senha do cartão de crédito. Então ela cria uma fila chamada Slow Lane, baseada no foco no ser humano, no respeito, e usando o mínimo de tecnologia para tornar a vida dessa pessoa melhor. Quando eu olho esse tipo de coisa, eu me lembro, eu mostrei aqui o Chaplin no começo dos filmes, e eu queria voltar em 1940. Parece que tudo é tão novo. E em 1940, no discurso final do filme O Grande Ditador, Chaplin diz o seguinte: mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de amabilidade e gentileza. Em um mundo onde as relações se desenvolvem através do WhatsApp e as pessoas querem se ver cada vez menos, a coisa mais poderosa que o ser humano poderá fazer no futuro são coisas como essa. O importante é a gente trocar. Tal que acontece aqui, mas também acontece lá fora com todos vocês. Vamos começar? Obrigado.